Sejam bem-vindos à unidade 3 do curso de Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. Nessa unidade 3, abordaremos Introdução à fonte de dados e indicadores econômicos. Dados e indicadores econômicos. Os dados e os indicadores econômicos podem ser classificados segundo diferentes critérios ou formas. Os dados eles podem ser conjunturais ou estruturais. Os dados conjunturais eles são eventos cíclicos dentro de uma estrutura econômica. Eles podem variar no tempo e no espaço. Um exemplo típico desses dados são os indicadores de preço, os indicadores de produção, indicadores industriais e as vendas no comércio. Os dados estruturais são dados mais robustos dentro de uma estrutura econômica. Esses dados eles sofrem pequena variação com as intervenções, ou seja, são dados que só mudam ao longo prazo. Um exemplo disso é o nível de distribuição de renda e o nível de gastos de ciência e tecnologia e o próprio PIB do país. Uma outra classificação para os indicadores são indicadores antecedentes e os indicadores consequentes. Os indicadores antecedentes, eles delineam uma estrutura que pode, ou uma ação que pode acontecer no futuro. Ou seja, o volume de produção da economia, ele pode ser indicado pelo volume de produção de embalagens, porque é uma variável que certamente será usada no futuro. A embalagem será usada depois que a produção industrial estiver pronta. Os indicadores consequentes são derivados do processo de produção, ou seja, ele é fruto de uma tomada de decisão. Se você faz uma avaliação com os indicadores consequentes, você faz uma avaliação real da economia do que está acontecendo no momento. Em uma outra perspectiva, os indicadores podem ser indicadores de expectativas ou indicadores da economia real. Os indicadores de expectativa, eles relatam de que forma o corpo empresarial ou a população em geral está enxergando o país no que diz respeito ao seu futuro, ou no que diz respeito à geração de emprego e geração de renda, por exemplo. E os indicadores reais da economia, ele mede o que de fato está acontecendo naquele momento na economia. E aí eu posso considerar a produção física, tá certo? Naquele dado momento, e o número de desempregados, por exemplo. Uma característica importante do indicador é a sua sazonalidade. A sazonalidade é uma variação cíclica das medidas dado um determinado período do estudo. Dentro dessa variação, por exemplo, eu posso citar a produção agrícola. A produção agrícola ela é sazonal. Determinados bens agrícolas são produzidos em um determinado período do ano. Nos estudos de indicadores é muito importante que você deixe essa variável dessazonalizada. É importante porque você vai poder fazer um acompanhamento da variável, fazer uma comparação dela ao longo do ciclo dela. Ou seja, se eu tenho uma produção, por exemplo, agrícola, é importante que eu só considere essa variável nos mesmos períodos do ano, porque se o fizer de uma forma diferente, certamente os valores apresentados não corresponderão à realidade da análise daquele indicador. Os boletins conjunturais são documentos que trazem as interpretações de técnicos especializados quanto a um conjunto amplo de indicadores de diferentes fontes e sistemas. Na esfera federal, os principais produtores de dados econômicos primários são o IBGE, o Ministério da Fazenda, do Desenvolvimento Agrário, do Trabalho, o BNDES e o Banco Central. Na esfera não pública, nós temos a Fundação Getúlio Vargas, as confederações patronais como a CNI, a Fiesp, entre outras, associações e sindicatos patronais, grupos editoriais específicos e o SEBRAE. As principais pesquisas econômicas do IBGE são
o Cadastro Central de Empresas, que são levantamentos feitos através da RAIS, que é o Relatório Anual de Informações Sociais, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e as pesquisas amostrais do IBGE. Esse conjunto de pesquisa, ela produz anualmente uma estatística de indicadores econômicos acerca de pessoas ocupadas e remuneração, entre outros. Uma outra pesquisa econômica é um sistema de indicadores nacionais de preço ao consumidor. A função dele é acompanhar os preços dos bens e serviços consumidos pelas famílias, segundo a pauta de consumo levantada nas pesquisas de orçamento familiar, ou APOF. Para cada localidade de pesquisa, são computados mensalmente 3 índices de preços. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, que engloba famílias de 1 a 8 salários mínimos, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que engloba famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, e o IPCA especial, calculado entre os dias 15 de cada mês. Uma outra pesquisa econômica do IBGE é a Estatística Agropecuária. Ela provém do Censo Agropecuário e de pesquisas complementares. Ela apresenta em seu escopo variáveis como tamanho da propriedade, área plantada e tamanho do rebanho. A pesquisa industrial anual das empresas levanta informações sobre o custo de produção, gasto com pessoal, receitas de venda, etc. A pesquisa industrial anual de produtos levanta informações acerca da produção física e das vendas de conjunto de produtos e serviços industriais. E, por fim, 2 outras pesquisas econômicas que são produzidas pelo IBGE. A Pesquisa Nacional do Comércio, que produz indicadores conjunturais do comércio varejista no país e nos estados, que traz informações referentes a receitas de venda e volume de vendas, entre outros. E a Pesquisa Anual de Serviços, que investiga o desempenho econômico e financeiro das empresas do setor de serviço. Bem, com essa unidade, nós encerramos a nossa disciplina de indicadores socioeconômicos. Eu espero que o conteúdo apresentado aqui possa auxiliar vocês com os estudos de indicadores econômicos na gestão pública. Até a próxima oportunidade e bons estudos.